Boa tarde, pessoal. Então vamos começar a fazer a nossa videoaula. Espero que vocês estejam aí tranquilos, estudando nessa quarentena aí, né, nesse período de reclusão, estejam usando só para ficar mexendo em rede social, ficar assistindo quando em dia séries, né? Então, moçadinha, a gente vai fazer a nossa revisão sobre Revolução Inglesa, né, ou Revoluções Inglesas, porque não é só uma. É assunto que a gente viu em sala de aula e vai ser o conteúdo cobrado de vocês na nossa avaliação de quarta-feira que vem. Antes de começar, eu só queria pedir, né, lembrar vocês das atividades. Então, até agora eu tenho 3 alunos só que entregaram todas as atividades, tá? O restante não entregou todas as atividades. Quem são esses 3 alunos? A Vitória, o Pedro e a Raíssa, tá? Esses 3 alunos me entregaram todas as atividades. O restante tá faltando uma atividade, ou em alguns casos aí, né, Vitor? Todas as atividades ainda, beleza? Então, pessoal, vamos começar lá com as revoluções inglesas. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, né? Parece que faz muito tempo que a gente viu. A gente tem que lembrar um pouco do contexto da Inglaterra, tá? A Inglaterra era uma dinastia, era um reino absolutista, né? Como todos nessa época. A dinastia que comandava a Inglaterra era a dinastia Tudor, tá? E os principais nomes eram o Henrique VIII, foram o Henrique VIII, né, que foi rei da Inglaterra, e a sua filha Elizabeth I, né, que governaram a Inglaterra e faziam ali o equilíbrio dentro do parlamento inglês, né? Eles ali a Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, a burguesia principalmente, né? Então quem controlava os anseios da burguesia nesse período, né, eram esses 2 monarcas absolutistas. Então Henrique VIII e Elizabeth I controlaram isso aí. Durante esse período, né, vai acontecer pelo Henrique VIII e depois a consolidação, né, disso com a Elizabeth I, a reforma anglicana, uma reforma religiosa, tá? O que vai acontecer? Toda a riqueza, o poder, as terras da igreja, né, vão ficar a cargo dessa nova classe social, a burguesia. Na verdade, vai ficar para o rei e o rei vai acabar arrendando, vendendo, né, para os burgueses essas terras que vão acabar entrando naquela política que ficou conhecida como política de cercamentos. O que é que foram as políticas de cercamento? Nada mais foram do que essas terras que pertenciam à igreja, né, que se tornaram terras públicas e posteriormente foram compradas pela burguesia e, como o nome diz, cercadas, né? Tornaram-se propriedades particulares, fazendo com que os pequenos proprietários rurais, né, os pequenos produtores, os pequenos criadores de ovelhas, né, que criavam as ovelhas para enviar para as manufaturas a lã das ovelhas, para a produção, a confecção, principalmente de roupas, fez com que esse pessoal não tivesse mais de onde tirar o sustento deles, causando aí um grande êxodo rural. Então a galera que vivia, né, de cuidar de ovelha na Inglaterra nesse período, vai acabar ficando sem, né, essa pequena camada da sociedade que vivia da agricultura, pequena propriedade que precisava desses pastos comuns, né, para criar as suas ovelhinhas, vão acabar ficando sem essas terras e não vão ter outra solução a não ser vender, né, os seus rebanhos para os burgueses, né, que eram os proprietários dessas terras cercadas. O resultado vai ser esse êxodo, a galera vai migrar para as cidades, e nas cidades, né, a gente vai ter daí esse excedente de mão de obra, que lá na frente, né, a gente vai ver, quando for estudar a Revolução Industrial, vai ser essencial para o desenvolvimento das fábricas, tá? Beleza, moçada, então, com a morte da Elizabeth I, chega ao fim a dinastia Tudor, né, aquele período de tranquilidade em que os reis absolutistas tinham, né, esse tato político, né, para controlar ali essa diferença entre burguesia e nobreza, né, que eles mesclavam, né, a hora eles eram mais rígidos com um, a hora mais rígidos com outro, mas eles conseguiam controlar, né, porque eram reis absolutos, tá? E aí a gente tem o início de uma nova dinastia na Inglaterra, a dinastia Stuart, tá? O primeiro rei dessa dinastia é o rei Jaime I. Ah, professor, mas por que mudou a dinastia Tudor para Stuart? Porque Elizabeth I, vocês devem lembrar, ela ficou conhecida como a rainha virgem, né? Ela morreu sem casar, sem ter filhos. Então, houve a necessidade de encontrar um parente distante dela, um primo dela, para assumir a coroa da Inglaterra. No caso, foi o Jaime I, tá? O Jaime I vai tentar, de uma maneira diferente dos seus antecessores, dos Tudors, né,
vai começar uma perseguição à burguesia. Ele percebe que os burgueses estão ascendendo dentro da esfera política, principalmente. Eles se tornam maioria na Câmara dos Comuns, passam a exercer um poder, uma influência muito graças ao dinheiro que eles passaram a ter, né? Muito mais do que a própria nobreza. A nobreza continuava tendo títulos, porém quem tinha o dinheiro era a burguesia, tá? E esse pessoal ocupava esse espaço político dentro do parlamento, na Câmara dos Comuns, né? E eles eram maioria nessa Câmara dos Comuns. O Jaime I, então, inicia essa perseguição religiosa, aumenta os impostos, começa a cobrar taxa em cima de taxa, né? Tudo para prejudicar a burguesia, para mostrar quem mandava era ele e para, né, acariciar, dar uma resposta, né, de certa forma, para a nobreza, tá? O Jaime I inicia essa política, o Jaime I morre e entra no lugar dele seu filho, Carlos I. O Carlos I acentua ainda mais essa perseguição, né? Passa a perseguir de forma religiosa, porque os burgueses tinham uma visão diferente da religião anglicana, tá? Eles eram conhecidos como puritanos, porque dentro do preceito deles, né, do puritanismo, eles acreditavam que o trabalho era algo que fazia com que eles fossem bem vistos por Deus, né? O trabalho dignifica o homem. Então isso vem dessa concepção, dessa visão de religião, tá? Então o Carlos I continua essa perseguição e vai aumentar essa perseguição do ponto de vista religioso, tá? Então do ponto de vista da religião ele aumenta, ele acentua, né, essa perseguição à burguesia. O resultado disso, né, vai ser um acirramento. O Carlos I chega a mandar fechar o parlamento. Quando ele manda fechar o parlamento, né, a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lords, o que vai acontecer é que a burguesia vai falar, não, chega, né, a gente não aguenta mais arcar com todos os custos, né? Teve uma guerra entre Inglaterra e Escócia nesse período, e a burguesia teve que arcar com o pagamento dessa guerra, né? Que essa guerra beneficiava somente a nobreza, aumentava a quantidade de terras para os nobres na Escócia. E a burguesia tinha que pagar esse tipo de coisa, né? Então eles vão, chega, não vamos mais pagar nada. E liderados por um parlamentar chamado Oliver Cromwell, né? Que vai centralizar as decisões desses burgueses da Câmara dos Comuns. Eles criam um exército e falam, não, chega, não vamos mais obedecer o rei. E inicia nesse período, né? A partir de 1640 a gente tem o início da Guerra Civil na Inglaterra. Então nós vamos ter de um lado, né, os homens do rei e do outro lado o exército do parlamento, tá? O exército burguês. Então nobreza de um lado, burguesia de outro e temos o início de uma guerra civil, tá? Num primeiro momento as forças realistas, né, as forças da nobreza, como eles tinham já uma certa tradição militar, né? Eles sempre treinavam, lutavam a cavalo, né? Era uma tradição da nobreza desde a Idade Média essa belicosidade, né? Que nem vocês já viram em filmes, os caras lá participando de torneio a cavalo. Então, tudo isso era comum, né? Então, a nobreza já tinha esse contato maior com o militarismo, coisa que a burguesia ainda não tinha. O resultado vai ser que no início os burgueses vão ser derrotados, uma derrota atrás da outra, né? Até que o Oliver Cromwell passa a organizar o exército de outra maneira. A primeira coisa que ele faz é demitir, né? Ele manda embora os oficiais do seu exército, que eram todos nobres, né? Mesmo que fossem de outros países, mas eles tinham uma outra forma de lutar. E aí ele cria, né, o que vai ficar conhecido como New Army Model, né, ou novo modelo de exército, que vai ser muito baseado não no nascimento, mas sim na qualificação técnica. Então, quanto melhor fosse, mais capaz fosse o soldado, maior era o seu cargo dentro do exército, tá? Dessa maneira, ele conseguiu organizar um exército, digamos assim, numa meritocracia, né? Então, os melhores, em questão de comando, lideravam, os mais inteligentes criavam a estratégia, né? E os mais fortes iam para a linha de batalha, né? Os mais fortes, mais burros, iam morrer. Resultado foi que, né, esses cabeças redondas, como eles ficaram conhecidos muito pelo... Aí a gente tem duas versões sobre o assunto, uma que era por causa do capacete que eles usavam, que era um capacete redondo, e outra que é porque eles não usavam a peruca que os nobres utilizavam, né? Então, esses cabeças redondas, como eles ficaram conhecidos, acabaram, né,
virando o conflito a seu favor. Dentro desse exército, tá, nós temos ali dois grupos de burgueses que fazem parte principalmente do grosso desse exército, tá? Então não era a alta burguesia, os caras que tinham mais dinheiro, mas eram os pequenos burgueses, aquele pessoal do êxodo rural, né? Esse pessoal que eram soldados, que iam lá sangrar no campo de batalha. Nós temos de um lado os diggers, cavadores, tá? E do outro lado os levelers, que eram os, digamos assim, levelers vem do conceito de niveladores, né? Na tradução literal. Então, diggers e levelers, ou cavadores e niveladores. Qual era a diferença entre eles? Os cavadores, os diggers, eram aqueles que acreditavam que essa luta ela tinha que ser por uma reforma agrária, uma redistribuição das terras na Inglaterra. Tá? E os levelers eram aqueles que acreditavam que essa revolução que eles estavam lutando era para a criação de um estado igualitário, onde todas as pessoas tivessem os mesmos direitos, as mesmas aspirações, sem privilégios. Tá? Então eram esses dois grupos os principais, né? O grosso das tropas dos cabeças redondas aí durante o processo da Revolução Inglesa. Tá? O resultado, né, vai ser que o Carlos I vai ser derrotado, né? O Carlos I em 1649 é derrotado, ele é preso, julgado e decapitado, né? Então, apesar do rei da França lá, o Luís XVI, ser o rei guilhotinado mais famoso, o primeiro foi o rei da Inglaterra, o Carlos I, né, que foi decapitado em praça pública, não com guilhotina, mas com machado, né? Ele vai ser decapitado em praça pública e o Cromwell, né, o Oliver Cromwell, que organizou todo esse movimento, todo esse processo, Oliver Cromwell vai ser alçado, né, ao cargo de protetor da República. A República foi proclamada, né, não tinha mais rei, agora a Inglaterra torna-se uma república, né? Então vai ser o período republicano, ou como vai ficar conhecido nos livros de história, República de Cromwell, tá? Principal atitude, né, do Cromwell nesse período em que ele vai governar vai ser o fato de ele criar o ato de navegação. Isso é muito importante, porque esse ato de navegação vai fazer com que a Inglaterra torne-se uma potência marítima, tá? Esse ato de navegação, ele determinava que toda mercadoria, né, que fosse transportada para a Inglaterra ou da Inglaterra para outro lugar, ela deveria ser transportada por navios ingleses. Tinha que ter navio de bandeira inglesa, com tripulação inglesa. Isso faz com que a Inglaterra, né, a partir desse momento, torne-se a maior potência marítima, né, título que ela vai perder só na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, até a Segunda Guerra Mundial, né, então até ali o século XX, a maior potência marítima do mundo vai ser a Inglaterra, muito graças a esse ato de navegação editado pelo Cromwell no século XVII, tá? Então, vejam como uma medida pode durar aí, no caso dele, quase 300 anos, né, de hegemonia marítima dos ingleses. O Cromwell, apesar de ter aquelas ideias libertárias, né, transformar a Inglaterra em uma república, ele vai acabar se tornando tudo aquilo que ele combateu, né? Ele vai se tornar um absolutista, ele vai fechar o parlamento, vai começar a matar todos os seus opositores, né? Manda matar a oposição, aqueles que ajudaram até ele a derrotar o rei e tal. E vai ser um período ali bem conturbado nessa República de Cromwell, em que o Cromwell vai ser o centro, né? Vai ser o poder absoluto. Ele não era rei, não usava coroa, mas governava como um rei, tá? De forma autoritária. As perseguições continuaram, né? Só que agora o alvo era outro. Eram os nobres que eram os alvos das perseguições. Não quer dizer que os burgueses também não tenham sido perseguidos pela República de Cromwell, tá? Com isso, né, o Cromwell controla, enquanto ele vive, ele controla essa república, ele é o protetor, ninguém tem poder nem prestígio para desafiar ele. Com a morte dele, o filho dele assume. O filho dele não tinha o mesmo, né, prestígio, o mesmo talento político que o pai. Resultado é que a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns se unem para fazer um convite, né, pro filho do Carlos I, o Carlos II, para que ele retorne. Então, a restauração da monarquia. Tá? Eles restauram a monarquia, algo impensável. Eles mataram o último rei e falaram, putz, vamos trazer o rei de novo porque a gente trocou 6 por meia dúzia, trocou um rei por um burguês no poder, né? E aí eles restauram a monarquia, trazem o Carlos II, né? Com a ideia, não, o Carlos II agora vai ser mais maleável, mais tranquilo,
E é exatamente o oposto. O Carlos II volta com uma política totalmente absolutista, né? O Carlos II, se teria ideia, era católico, inclusive. Imagine o furdúncio que virou. O Carlos II era católico, queria fazer com que a Inglaterra voltasse a ser católica também. Né? Então, a restauração da monarquia nesse período vai ser uma restauração absolutista. Né? O absolutismo volta com toda a força, as perseguições à burguesia, taxação, fechamento de parlamento, tudo de volta. Tá? O Carlos II morre em 1688, e o irmão dele, ele não tinha filhos, o irmão dele, o Jaime II, assume, tá? E também, primeira medida dele, quando ele assume o trono na Inglaterra, é revogar o edito lá que tinha feito com que a Inglaterra tivesse uma religião ligada à sua coroa, né? O anglicanismo. Então ele reverte isso para que a Inglaterra volte a ser católica. Aí tanto os nobres quanto os burgueses, um olha para o outro e fala, não tem condições, a gente não vai entrar numa guerra novamente, né? A burguesia, a alta burguesia, né? A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords, né? Os nobres, eles entram num acordo e falam, não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar então outra pessoa para governar a Inglaterra. Ah, mas quem que a gente chama? O Jaime II não dá, ele é louco, né? O cara é católico, quer fazer com que a Inglaterra volte a ser católica, imagina o tamanho do conflito que a gente vai ter. Então vamos chamar a Maria. A Maria era irmã, Maria I era irmã do Jaime II, tá? Irmã do Carlos II também. E ela era casada com uma espécie de príncipe, o duque protetor dos Países Baixos, né? Do que hoje é a Holanda, que era o Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange era casado com a Maria I, né? Eles convidam a Maria I e, né, por conseguinte, o Guilherme de Orange. E vão lá e fazem um acordo melhor. O seguinte, vocês querem governar a Inglaterra? O Guilherme de Orange e a Maria I, lógico, queremos, sim. Porém, vocês vão ter que, né, assinar um documento aqui dizendo que vocês abrem mão do poder absoluto de vocês. Vocês governam, usam a coroa bonitinho, né? Tem todo aquele status, todo aquele rito, aquele cerimonial, né, da monarquia. Porém, quem vai governar efetivamente a Inglaterra é o parlamento, tá? E aí eles aceitam, né? E é feito, sem derramar sangue, sem um tiro, né? O Jaime I fica olhando, mas o que está acontecendo? Né, os nobres e os burgueses entram num consenso, trazem a Maria I e o Guilherme de Orange, coroam o Guilherme de Orange como rei, né? E a partir desse momento, a Inglaterra torna-se uma monarquia parlamentarista, tá? Isso é muito importante porque vai ser a primeira revolução, né? Primeiro lugar do planeta, primeiro lugar na Europa, principalmente, que era um local das monarquias absolutistas, em que o rei vai perder o poder para a burguesia. Por que para a burguesia, professor? Não tinha Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns? Sim, só que a maioria no parlamento era composto de burgueses. Lembrando que dentro do parlamento não existia aquela divisão, né? A Câmara dos Lordes eles eram melhores do que a Câmara dos Comuns. Era só para dividir quem tinha título e quem não tinha, né? Quem tinha título e quem tinha dinheiro. Era só isso que era a divisão. Então, a maior parte dos parlamentares eram burgueses. Tá? Não por acaso, a Inglaterra vai, a partir desse momento, efetivar suas políticas liberais no campo econômico, principalmente, né? No campo econômico. O campo político vai parar por aí, né? O liberalismo deles, a liberdade deles vai só até aí, tira o rei, quem passa a governar é a burguesia. E no campo econômico tem início, então, o desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento daquilo que a gente vai chamar de revolução industrial, que é uma transformação no modo de produção, certo? Mas isso vai ficar para uma outra aula, né, que a gente for estudar a Revolução Industrial. Mas é importante vocês entenderem que essa revolução vai ser a primeira revolução burguesa, vai ser essencialmente necessária para que haja, né, o surgimento do capitalismo efetivo, da Revolução Industrial na Inglaterra. Por que a Revolução Industrial acontece na Inglaterra? Porque a Inglaterra é o primeiro local onde a burguesia assume o controle político do país. Beleza, pessoal? Então, dúvidas sobre a aula, dúvidas sobre as atividades que estão no Google Classroom, vocês podem entrar em contato comigo pelo próprio Google Classroom ou pelo grupo do WhatsApp da sala, tá? Estou aí para sanar tais dúvidas. Quando vocês terminarem, quem não conseguir devolver pelo Google Classroom, pelo celular, ele dá um probleminha no computador, quase não dá para você postar e devolver, quase não dá problema. Mas no celular eu sei que é difícil você postar vídeo, você conseguir
devolver atividade, abrir atividade pelo celular. Então, se você tiver algum problema com isso, você envia no meu e-mail. Não deixem de enviar, certo, moçada? Então é isso. Bom resto de semana para todos. Façam atividade. Segunda-feira eu espero a atividade seja entregue para que eu possa corrigi-la e tirar eventuais dúvidas de vocês para nossa avaliação de quarta-feira, beleza? Então, boa quarentena. Fiquem em casa se puderem e até a quarta-feira que vem.